Não tem comigo não, cara. Não dá pra te bater, mas a gente arruma alguém pra te bater. Dá pra orar. Dá pra orar, né? Melhor, né? Irmãos, então, ele e a sua esposa estão representando a família nesta manhã. E o Jorge e a Vanessa estão à frente para poder trazer uma palavra ao nosso coração. Como de costume, em quase todos os cultos da família eu falo, nós seremos surpreendidos nesta manhã. E aquilo que é bom para minha família, que seja bom para a sua família, você venha extrair, levar para sua casa e colocar em prática. Né? Porque o que a gente tem quando é bom para nós, é melhor nós colocarmos em prática do que legal. Pô, é palavra boa. Mas a gente permanecer no mesmo. A mudança, olha, Deus está ligando para alguém aí, irmão. Já atende Jesus. Deus, né, irmãos? Você não precisa desligar seu celular, mas para que assim, a gente, o pastor já está acostumado, mas coloque lá no VibraCal, o telefone é seu, você não precisa desligar, mas para não atrapalhar a empresária, assim, aí toda hora toca para chegar dinheiro, graças a Deus. Né? Então, você fique atento àquilo que Deus tem para falar aos nossos corações na manhã desse dia, amém? Sozinho com a presença do Senhor, amém? Amém! Muita alegria estar aqui hoje, compartilhando com vocês essa manhã maravilhosa. Agradecendo a Larissa que fez essa ponte, para que nós viemos estar aqui hoje, ao obrigado Derek, e também ao pastor, né? O Rogério, que tem sido um amigo da gente, eu conheço já há bastante tempo. Já peço desculpa pela timidez, não é um ambiente que eu costumo frequentar, que é o culto. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa dos bastidores. Se você fala assim, vamos montar um culto, eu vou organizar, arrumar bons pregadores, mas assim, aqui para mim é um desafio. E eu vejo aqui como o começo do ministério. Talvez ele vai nos levantar para fazer isso mais vezes. E nada melhor do que estar aqui, no lugar onde eu me sinto à vontade. Eu já estive aqui algumas vezes, estou entre amigos. Estamos aqui sob a bênção do nosso pastor. Nós pertencemos à Igreja Cara de Leão, projeto Vida Nova de Gaúcha, e que tem como pastor Anderson e pastora Josi. E eu vou deixar também o Fábio falar um pouquinho para ele cooperar nesse momento. Graças e paz. Amém. Amém? Amém. Eu me chamo Vanessa, eu sou esposa do Jorge, irmã do Derek. E sou muito feliz de estar aqui com vocês. Já tem um tempo que eu não venho, tá? Mas que Deus possa falar nos nossos corações, porque tudo aqui é dele. Que a gente possa diminuir e ele crescer nessa palavra. E cada palavra, cada gesto, tudo aqui está sendo consagrado a ele. A gente pediu antes de sair de casa, fizemos oração para que o ambiente já fosse mudado. Então, se desliga lá de fora. A gente tem problema, todos nós temos, né? Mas crente não tem problema. Mas se desliga, porque às vezes uma palavra, não me alcançou. Mas eu sempre digo, se uma pessoa dentro de uma multidão for alcançada, é Deus fazendo um milagre. Porque às vezes você fala assim, essa palavra não foi para mim. Mas você pode ter certeza que alcançou no mundo lá. Então, as crianças, os jovens, os casados, né? Que todos nós possamos prestar atenção no que Deus tem para falar para nós nesta manhã. Amém? Vou me apresentar, meu nome é Eduardo Luiz Lago Jorge, servo do Senhor. Eu me apresento como servo do que tem atenção. Que todos nós somos cooperadores dessa obra. Primeiramente, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé com a petição do pastor, para a gente poder fazer a leitura da palavra de Deus. O texto que Deus colocou no meu coração para falar com vocês se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 5 e o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 5. Todos acharam? Gênesis 2, 5. E toda planta do campo que ainda não estava na terra
e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Diz assim: e tornou o Senhor Deus o homem do pó do jardim do Éden para lavá-la e guardar a terra. Oremos assim: maravilhoso Deus, Pai querido e santo, estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Senhor, eu te peço nesse momento que, assim como essa palavra tem queimado no meu coração, Senhor Deus, ela possa queimar também no coração da tua igreja, Senhor. Pai, que agora nesse momento o Senhor possa estar preparando os corações para receber, Senhor, não a minha palavra, mas a tua palavra, Senhor. Pai, nós temos lido que a tua palavra nunca volta vazia, Senhor. E que mais uma vez, Senhor Deus, o Senhor possa fazer aquilo que te apraz, Senhor, neste lugar, Senhor. Somos instrumentos nas tuas mãos, Senhor Deus. E o Senhor sabe, Senhor, o quanto a sua igreja precisa ouvir a tua palavra hoje, Senhor. Pai, perdoa, Senhor Deus, todas as nossas faltas para contigo, Senhor. Pai, às vezes nós estamos aqui no templo, estamos pensando em casa, Senhor, nos afazeres, ó Pai. Como o domingo é tão corrido, tão organizacional para nossas vidas, ó Pai. Mas nesse momento que possamos desligar de tudo, Senhor, que a nossa atenção possa estar voltada para a Tua Palavra, em reverência à Tua Palavra, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Poder se sentar. Bom, primeiramente, a Larissa nos deixou super à vontade para poder pregar ou ministrar. Eu costumo dizer também que eu não sou pregador, não sou cantor e não sou palestrante. Mas às vezes é preciso nos fazer pregador, nos fazer palestrante, porque é a forma como Deus quer nos usar. E quando veio esse texto de Gênesis para mim, eu lembrei da minha história. Para se construir uma família tem que haver, né, duas pessoas, um casal. E para mim foi muito difícil. E talvez para algumas pessoas vão se identificar nessa dificuldade que eu irei falar para vocês. Tudo começou lá atrás. Relacionamentos frustrados, conturbados. E eu nunca desisti. Porque quando você está falando assim que Deus havia criado, mas ainda não havia colocado, foi exatamente esse sentimento que eu fiquei. Eu sabia que Deus tinha alguém muito especial para mim, só que eu não encontrava essa pessoa. E eu ficava: Senhor, eu tenho feito a sua obra e não vou deixar de fazer a sua obra porque eu não tenho relacionamento. Então, quando os meus amigos saíam em casais, eu saía sem nenhuma crise, eu andava com eles sem nenhuma crise. Mas chegou um momento na minha vida que isso começou a me incomodar. Por quê? Nós acreditamos nas promessas do Senhor para nossas vidas. Os vasos sendo se levantados e falam: Deus vai preparar um casamento para você bom, perfeito. E você começa o tempo passar e você começa a ver que as coisas não estão acontecendo. Então Deus colocou no meu coração para eu começar a orar. E eu comecei, minha oração foi da seguinte forma: Senhor, eu sei que tem alguém esperando eu ouvir, assim como eu tenho esperado por ela. Eu não sei onde ela está, mas eu sei que ela está em algum lugar. Então me faça encontrar. E essa foi a minha oração que eu fiz constantemente para mim, e foi passando esse tempo. Então, o homem é muito difícil com data, mas a data que eu conheci a minha esposa, eu não esqueço. Se você me perguntar essa história 15 vezes, 40 vezes, 400 vezes, eu vou te falar da mesma forma que aconteceu. Bom, eu moro ali na Rua do Chuchu. Nesse momento em que eu conheci ela, eu estava meio barro, meio tijolo. Eu estava 100% na igreja. Eu já tinha saído mais para o mundo do que estar na igreja. Eu visitava porque eu sempre acreditei que a igreja é o melhor caminho para que eu pudesse estar. Então, mesmo eu fora, eu queria estar dentro. Então, eu fui à festa fui no casamento de uma amiga minha, e a data, para colocar para vocês, foi dia 25 de maio de 2012. Foi o dia em que eu bati os olhos dela pela primeira vez. E nunca mais eu esqueci. Aí eu estava no casamento pela manhã, trabalhava na Xodó, onde a Larissa trabalha lá, sabe, sabe. E me liberaram nesse dia, como foi de Deus, me liberaram na sexta-feira. Muito difícil de liberar alguém na sexta-feira para fazer qualquer coisa. Mas quando Deus está na frente, tem um propósito, Ele vai alinhar tudo. De manhã eu fui no casamento no civil dessa amiga minha, celebramos o casamento dela, eu fui padrinho. E à noite tinha uma festa de um amigo meu do Cacuia, e eu sempre fiz questão de ir nessa festa. Sempre teve o tema do Flamengo, todos os anos foi a mesma coisa. E a gente até brinca com isso até hoje, que todos os anos é a bandeira do Flamengo, a cor do Flamengo, não sei nem se já mudou, e agora não tem ido mais. Enfim, aí eu tinha uma moto na época, e morava na Chuchu, estava desviado, descia para o Chuchu, subia, descia, e aí depois da RBNJ tem um salão do amigo meu, Paulo Adonai.
estava vendo uma festa ali. E curioso que ali já aconteceram diversas festas, eu nunca tive essa intenção de ser penetra na festa de alguém. E nesse dia, Deus me incomodou de tal forma que eu ficava sempre descendo e falava, ó, eu tenho que ir ali. Não sei porquê, mas tenho que ir ali. Aí eu encontrei um primo meu ali, aí eu falei, cara, não sei porquê, mas eu olhava para assim, eu tenho que estar ali nesse lugar. Aí tá, descia, subia, o Paulo, dono do salão, é amigo meu. Aí numa dessas idas e vindas, eu parei, virei no portão, aí eu falei, Paulo, você me leva ali em cima? Aí ele falou, pô, levo sim, é um amigo meu. Vamos lá. Aí eu entrei com ele e foi exatamente nesse momento em que eu entrei na festa, parecia cena de filme, que tudo para, eu comprando um passinho real. Não, mas é verdade, é verdade. E por coincidência, ou coincidência, ela estava sentada acompanhada na mesa de um amigo meu, Serginho. E aí eu falei, Serginho, você pode me apresentar essa menina? Porque eu precisava ter o primeiro contato. Né? Deus faz as coisas, mas também nós precisamos também fazer a nossa parte. E aí ela estava lá dançando, na frente da amiga, feliz, e eu simplesmente sentei na mesa e fiquei um pouquinho, foi só um tempo mesmo de me conhecer, porque você fica sem graça, né? Uma festa que você não conhece ninguém. E eu peguei, sentei, fiquei um pouquinho, aí fui apresentado, aí não satisfeito, saí da festa, não satisfeito, fiquei ainda um pouquinho do lado de fora, porque eu não tinha pego contato. Aí eu desci, aí fiquei ali fazendo hora, até a festa acabar, ela saiu. E ela saiu, aí saiu lá. Por incrível que pareça, porque eu ser tímido, nunca tinha acontecido, então foi de Deus mesmo. Eu era o tipo de pessoa que coloca a chave de todo mundo, mas eu mesmo ficava sozinho. Mas aí Deus fez esse milagre, né? Despertou para essa. Deus disse que se for prova, nem me apresenta. E Deus fez isso, e eu peguei o telefone dela, e o interessante dessa palavra falou no meu coração, por quê? Porque Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele guarda as coisas pra gente. E essa palavra foi exatamente isso. Deus ele havia feito tudo, preparou todo, para que o homem e a mulher vivessem ali felizes para sempre. Só que existia um problema, o cuidado. Talvez Deus não tinha me dado ela ainda antes, porque eu não poderia cuidar tão bem o quanto eu tenho tentado cuidar. Então Deus guardou. E eu perguntava para ela, onde está? Mas eu falei, está guardado em mim. É para você, mas está guardado. Eu não sei se de repente você está desacreditado em alguma coisa na sua vida como casal, ou de repente você perdeu a esperança porque não aconteceu, mas acredita que Deus ele tem um tempo certo para nos entregar. Se Ele nos entregou, é porque não estamos preparados para cuidar tão bem como Deus quer que nós cuidamos. E aconteceu, trocou o telefone, e eu assim, culto de família. Me fez refletir muito, porque no início do nosso casamento, do nosso namoro, ou até mesmo antes disso, porque o fato engraçado eu conheci ela no dia 25 de maio de 2012, no dia 12 de junho, eu estava levando um presente para ela sem mesmo ter pedido de namoro. Mas eu tomei posse mesmo, parece que ela estava tomei posse, dei um presente para ela. Ela Eu caprichei, né? Preparando, vai pegando a dica aí, solteiro, mas assim, você precisa tomar posse, Deus tem preparado. A Bíblia vai dizer que nem olhos vivos, nem ouvidos já vai perguntar no coração aquilo que eu tenho preparado e reservado para você. Eu sou um cara que vivo de fé, assim, eu tenho algo meu com Deus assim, que é surreal. Porque Deus está constantemente aqui, me orientando. E quando eu escolhi esse texto, agora trazendo para a palavra um pouco, falei de mim, agora falando da palavra, Deus orientou sobre uma coisa, as vozes que nós temos escutado. Por quê? Porque no jardim, a gente conhece a história da criação, Deus, ele, com a ágia dele, foi falando, as coisas foram acontecendo, mas assim, dentro do jardim também existia uma outra voz, a voz da serpente. A serpente também estava ali, inserida nesse contexto da criação, do cotidiano deles. Mas assim, o interessante é entender que a voz de Deus nós conhecemos. A gente só dá ouvido à serpente quando nós permitimos, quando nós aceitamos. E a serpente é a oposição àquilo que é da vontade de Deus, para a minha e para a sua vida. É a oposição àquilo que é o contrário ao nosso casamento. Porque Deus estabeleceu a união. Gênesis vai representar ali a união, né, de um casal, a qual foi criada e formada por Deus. E quando Deus fez, Ele preparou tudo perfeitamente, não entregou.
Mas chegou uma hora que ele precisou entregar ao homem. E o homem ele deu uma função de cuidar. E eu quero falar para nós, marido, muitas das vezes nós não temos cuidado. Andamos tão agitados, tão compromissados com as responsabilidades que esquecemos de cuidar. E às vezes nós esquecemos até da nossa história para trás, daquilo que foi nos incumbido fazer. E muitas das vezes eu falo, porque eu tenho a minha esposa em casa e sei como que é. Às vezes o que ela precisa é algo tão simples, é apenas um abraço. Muitas das vezes nós somos incapazes de abraçá-las. Às vezes o que ela precisa é de uma palavra, muitas vezes nós somos incapazes. E uma coisa que eu tenho reparado na minha vida, nós servimos muito mais fora do que dentro de casa. Eu sou muito triste comigo mesmo, eu falo, se eu fosse pelo menos 50% do que eu sou fora, nossa, o casamento estaria muito mais top, como a gente diz a palavra. Mas às vezes nós funcionamos muito mais fora, às vezes nós esquecemos que nós temos dentro de casa. O que você tem dentro de casa? Foi o que o profeta perguntou para aquela mulher. E ela teria que saber o que ela tinha dentro de casa para poder trabalhar, para Deus trabalhar em cima daquilo. E acredito que o milagre foi feito porque ela permitiu que Deus fizesse naquele momento. Ela precisava ter o azeite para poder fazer com que o milagre acontecesse e partiu dela. Ou seja, tem coisas que não vai ser o profeta que vai fazer. Vai ter coisas que a gente vai ter que assumir a responsabilidade e falar, Senhor, é comigo. E eu falo para você, eu sou muito bom conselheiro fora, meu ministério é aconselhar, mas dentro de casa eu ainda estou aprendendo a fazer isso. Eu falo para você, aqui para mim é um desafio, aqui é um começo, aqui para mim vai ser um marco. Por quê? Deus está me chamando para fazer isso, é para eu ser cada vez mais diferente. Não esquecer a minha história, as minhas raízes e mostrar aquilo que Ele me deu, se eu não cuidar, Deus pode tirar a mim. E Deus não quer tirar. A serpente sim, ela vai fazer a oposição para que tudo isso aconteça. Eu não sei como está o seu casamento, eu não sei, porque eu estou falando da minha história e de repente você se identifique com ela. Talvez seja uma manhã de tratamento, não só para mim, não seja um momento de reflexão, não só para mim, mas também para a vida daqueles que estão aqui e que de repente esqueceram de como vocês se conheceram, a forma de como vocês pediram. Deus foi tão fiel, porque Deus foi tão fiel, exatamente, porque aquilo que eu pedi foi exatamente, então não houve dúvida. A serpente ali ela não teve como ela agir, porque foi exatamente da forma como eu orei. Eu quero assim, assim, assim. Por isso que eu falo que foi algo mágico. Quando eu bati os olhos, eu sabia quem era. Deus ainda está disposto, porque às vezes nós limitamos aquilo que Deus faz, nós limitamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e a gente fala assim, não é. Mas eu quero que você saia daqui com a sua fé, assim, acima da que você entrou. Para você entender que Deus não faz na simplicidade. Você não precisa se movimentar muito, porque às vezes Ele até traz para você. Você só precisa entender os sinais. É porque às vezes acontece o quê? Deus fala, dá o sinal, mas a gente está tão disperso que a gente não entende. Às vezes a gente está tão disperso que a gente está tão agitado como aquela que uma deu atenção para o Senhor, a outra não. Às vezes estamos desse jeito. Então que você possa sair nessa manhã com seus ouvidos aguçados, com seus olhos atentos para entender que Deus ainda faz. Que Deus ainda realiza. E se Ele não me entregou, o problema não está com Deus, está com a gente. Que não estamos preparados para cuidar com aquilo que Ele está confiando. E a parte assim também que eu acho muito interessante da minha história com ela, da minha esposa, é que Deus ele faz exatamente como você pede. A minha filha é uma filha abençoada. Eu falo para a Esther, ela é diferenciada. Porque Deus, quando Ele faz a promessa, Ele faz ela completa. E assim, eu tenho orgulho da filha que Ele me deu. Eu falo, filha, se você crescer assim, eu não vou te dar um 10 não, porque senão tu vai ficar assim, vou te dar um 9,9. Porque quem conhece a Esther sabe que ela é diferenciada. E eu falo, Senhor, eu preciso cuidar disso também, para que não se perca. Para que a serpente não venha soprar alguma palavra. Eu preciso fazer com que ela se identifique com a voz que eu e a mãe dela conhecem, que é a voz do Espírito Santo. Porque senão a serpente vem, e a serpente vem na escola, na amiga do colégio, com aquela criação. Então a gente, como os pais, precisamos cuidar daquilo que Deus colocou na nossa vida. Talvez aqui não tenha pessoas que são pais, mas já profetizam também sobre a vida dos teus futuros filhos. Porque isso é muito importante, você declarar bênção, você começar a profetizar, trazer à existência aquilo que não existe. Porque se é um projeto, ele precisa ser construído. Às vezes os projetos não se construem do nada. Mas do nada Deus pode fazer tudo.
E Deus nada ele pode fazer tudo. E toda a base de uma construção é qualquer, para quem encontrar a construção, é o alicerce. Então nós precisamos cuidar do alicerce, para que esse prédio seja construído. E talvez não vai só sustentar a sua casa, mas a sua família, o seu vizinho, o seu amigo. E aonde você for, você vai precisar provar e mostrar que verdadeiramente nós somos servos do Senhor. Independente de qual igreja você seja, você é servo do Senhor. Você representa o Senhor aqui na terra. Então nós temos responsabilidade quanto a isso. A Bíblia vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então nós precisamos representá-lo muito bem. E se nós chegamos diante de um representante, nós precisamos representar ele bem. Porque nós estamos levando uma bandeira. Essa bandeira é Cristo. E essa bandeira ela não pode ficar escondida. Ela precisa ficar num lugar bem alto, de destaque, para que todos possam ver e saber que existe um Deus verdadeiro na minha e na sua vida. Aleluia! Foi tão rápido. E eu aqui, deixa o barulho falar, mas o barulho e Deus colocou no coração dele. Ele falou das coisas boas, né? Tudo lindo, maravilhoso. Mas não é bem assim. Quando a gente casa, quem acredita que a família é um projeto falido? Eu não acredito. Porque nós temos um Deus. Nós temos um Deus que supre a nossa necessidade. É? E quando a gente fala de casamento, de união, de namoro, a gente está falando de duas pessoas completamente diferentes. Criações diferentes, costumes diferentes, talvez até cultura diferente. Um nasceu no Rio, outro nasceu no Ceará, ou nasceu em Fortaleza, ou nasceu no Rio Grande do Sul. São culturas, são famílias, tradições diferentes. Né? E a gente, igual ele falou assim, ele veio dos traumas. Quando eu falei pro meu amigo, eu falei assim, se for provinha, nem me apresenta. Porque já passou várias provas na minha vida, gente. Gente, todo mundo aqui já teve relacionamento frustrado até chegar aqui. E eu tinha acabado de sair, vou contar um pouco do meu testemunho. Tinha acabado de sair de um. Acabei de sair, foi quem abriu. Em maio, eu conheci ele. Foi. Não foi. Gente, eu fui ameaçada de morte quando eu terminei com essa pessoa. Engraçado que quando eu terminei em abril, mas antes eu fui pra lá, fiquei 3 meses sem ver essa pessoa. E a pessoa me tratando totalmente diferente. Eu falei, poxa, por que você está me tratando assim? Fiquei 3 meses sem te ver, eu me acostumei. A casa que estava fazendo lá era maravilhosa. Suíte, varanda na frente, varanda atrás, de frente para o Piparaíba. O sonho de toda mulher. Ter uma suíte em casa, um closet e tudo mais. Mas eu já não estava feliz. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente, né? Tinha uma escadinha lá, eu falei assim, Deus, você tem que ir comigo, vamos conversar. E comecei a falar, eu estou me sentindo assim. Eu quero que o Senhor me mostre se eu continuo ou não. Voltamos, viemos para o Revolucionário, não queria. O projeto que a IBNJ faz. Minha mãe falou, você vai, você já comprou ingresso assim. E nessa, um amigo nosso, o MC de Cristo, tá cantando, tá louvando, tá olhando pra minha cara. Eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? Passou um tempo, ele falou assim, olha, Deus falou pra você não continuar. Porque se você continuar, você vai sofrer. Pronto, você fica sem chão. Mas quem pediu a confirmação? Não fui eu? Ele estava vendo. Eu falei, mas Deus, por que o senhor não me avisou antes? Ele falou assim, mas você não me pediu nada antes. Você só foi. E realmente eu só fui. Eu falei, não tem nada a perder, conheci pela internet. Olha, pessoal, conheci pela internet e só fui. A família maravilhosa, mais um abençoado. Aí
buscando. Eu falei assim, mas continua buscando. Fui no culto, queimados, aí o pastor falou assim, pastor Eduardo, Deus está mudando sua vida sentimental nessa noite. E foi levado a fotografia nossa, né? Que a gente ainda tem esperança, né? Você pediu, Deus falou não, mas você ainda tem esperança, né? De que algo muda. Ele falou assim, mas eu vejo você num caminho e ele no outro. Eu não vejo vocês trilhando o mesmo caminho. Falei, obrigada, Deus, mais uma vez. Eu terminei por quê? Por telefone, porque era longe. 3 horas de viagem. Falei assim, olha, de direção a Deus, é isso. E aí veio as ameaças. Se você pisar aqui, você morre. Eu corto sua cabeça. Posso falar? Já se passaram quase 10 anos e a pessoa não morreu. Ele casou com uma pessoa e a filha dele me chama de mãe até hoje, que eu conheci ela, tinha quase a idade da Esther. E ela passou esse final de semana com a gente. E ela falou assim, mãe, meu pai não morreu. Ele continuou fazendo as mesmas coisas que ele fazia assim. E se eu não dou ouvido? Mas eu saí de um relacionamento traumatizado. Quando eu conheci o Jorge, o bichinho sofreu. Mas o bichinho sofreu na minha mão. Onde você está? E quando ele não atende o telefone, gente. Isso aí está escroto. Por que você não me atende? Custa atender o telefone? Tá. Moleque, Nessa, pra que isso? Pra que isso? Precisava fazer isso, ele tinha acabado de sair do culto, eu já estava desligando o telefone. A cara dele revoltada porque ele não me atendeu. Sabe o que ele fez? Foi broxinho. Agora você não fala comigo. Errado não tá. Se eu não consigo te atender, você também não consegue falar comigo. Vamos à moda antiga. Eu venho aqui, você vai lá, o meu trabalho é assim, vai. Porque eu falo que o projeto da família não é um projeto família. Porque Deus me curou de todos os traumas. Glória a Deus. Foi fácil? Porque às vezes já está enraizado. Ele veio de costumes diferentes, totalmente comigo. Mesmo a gente acreditando que a família poderia dar certo, ele veio de uma cultura diferente da minha. De pais separados, de violência. E eu vim de uma família estruturada, que meus pais ficaram casados 41 anos. Então, para eu provar que a gente poderia dar certo, era colocando Deus na frente. Mesmo com todos os traumas, a gente procurou se ajudar e acertar. Aonde a gente está errando? A gente é comercial de margarina? Nem sonhos. A gente é Otaviano Costa e Alessandro? Não é. Eu sou visão no mercado, passando por cagando, nós não somos assim. Eu sou totalmente oposto dele. E você é totalmente oposto também. Se fosse assim, todo mundo seria o quê? Maravilhas. A gente não poderia, a gente não estaria tratando família, a gente não estaria conversando sobre família, a gente não poderia estar aqui se a gente não falasse assim, poxa, que a minha vida é só maravilhas. Graças a Deus não teve nada, teve. Tem um fato que ele não gosta, ser suicida. Mas como eu já fui traída várias vezes, eu pensei que meu casamento nunca ia acontecer. E aconteceu com a Esté bebê. Sabe aquela mulher sunamita? Que quando o filho morre, está desacordado em casa e ela fala, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Eu simplesmente falei para ele assim, quer voltar para Austin? Porque a gente morava em Cabo Sul, quer voltar para Austin? A gente recomeça, a gente procura uma igreja que você vai ficar firme. Você quer voltar? Ele quer. Imagina que a gente está morando meses, né? Morando meses, tivemos que largar tudo e voltar para cá.
esse mar de rosa, que muitas das vezes a gente fala assim, eu quero casar para sair da água da minha vida. Mas mal sabe que a gente enfrenta dificuldades no casamento no decorrer do dia, no decorrer dos anos. Mas quando a gente olha lá atrás, é gratificante ver o quanto Deus trata. Mas para Deus tratar, a gente também tem que permitir que Ele entre. A gente tem que permitir, fazer convite a Ele. Né? Porque a gente fica vulnerável no decorrer da situação. E eu cheguei, eu lembro que a gente pegou algumas roupas, a gente foi para a igreja na quarta-feira assim, quando aconteceu isso. Eu fiquei sabendo. Ele aconteceu isso, isso e isso. Ele só sabia chorar e eu assim. Por dentro da minha cartaça. Eu, Jesus, me sustenta. Eu vamos, vamos. E você está disposto a largar tudo pela sua família e recomeçar? Porque você tem uma casa que você sempre sonhou em ter. Um condomínio maravilhoso, que a gente podia dormir com janela, porta aberta. E a gente largar tudo para recomeçar. A gente recuar para proteger quem está do lado da gente. Porque a gente fez um voto não de ser fiel ao outro até que a morte nos separe. E até que a morte nos separe, gente, pode ser tempo pra caramba. Aguenta a sua cruz e carrega ela até Jesus voltar. Mas tipo, meu marido, ele não era assim. Mas você procura saber por que ele não era assim. Procurou trazer ele mais para perto. Porque a gente, na minha família, era mais chegada. A família dele já é mais um pouco de pessoas desgarradas. Né? Ajuda, ama, mas daquele jeito mais seco. E a gente não está acostumado. Mulher às vezes quer um carinho, quer um cuidado. Né? Aí vai passando, e você já não é mais gente. Aonde está ele? É você, ele? A gente tem que lembrar de quando e como a gente se apaixona pela pessoa. Né? Eu não vou fugir daqui do que eu tenho para falar. Né? E a gente passou uma fase muito difícil com ele, que foi quando ele entrou em meio que uma depressão. Ele só sabia chegar no trabalho, deitar, cobrir a cabeça e ficar. Ele só comia, deitava, cobria a cabeça. Ficava sozinho. Eu fui, voltei, fui na minha sogra, dei um pulinho e falei assim, vou voltar para casa, vou deixar sozinho. Porque muitas das vezes, se for outra pessoa já com aquele ranço, com aquela raiva, de ver dias e dias a pessoa sem reagir, a pessoa explode, fala o que não tem que falar. Pelo contrário. Já viu quando a gente anda, a gente caminha, né? E de repente a pessoa dá uma desviada. Não quer ir mais para a igreja, não quer mais tratar, não quer mais os cuidados de Deus, vai vir por si. Como é que você trata seu marido ou sua esposa quando ela está desse jeito? Você vai continuar com o mesmo amor? Ou você vai tratar diferente porque ele quer o tempo? Ou você não percebeu que é o inimigo tentando arrumar um laço para destruir sua família? Porque a nossa intimidade com Deus gera ameaça para o inferno. Se você não está em constante oração, porque a nossa vida é 24 horas, antigamente a gente sentava na mesa, comia molho de chuva, a gente sentava, a gente batia um papo. Hoje em dia, 24 horas para a gente não dá mais. Se a gente não tirar um tempo para a nossa família, se a gente não tirar um tempo para observar e orar por eles, vai para frente, não. A experiência de orar junto antes de dormir, a experiência de subir ao monte, a experiência de dar as mãos e orar. Poxa, está passando por um problema X, vamos orar. Porque a base da vida
de um casal cristão é a oração. Se você não convidar Deus para fazer parte da sua vida, você não vai ter estrutura para vencer os problemas diários. Como eu falei, são pessoas completamente diferentes dividindo o mesmo espaço. Tem dia que você não quer olhar para a cara dele, tão estressado que você está. Tem dia que você não quer olhar para a cara dele, porque você fala A, ela está falando B, você está falando C, está falando Z, e o faz daqui a pouco começa. Mas se um não calar, um não retroceder, fala, tá bom, depois a gente conversa. Quantas vezes ele falou assim? Eu queria a briga, início de casamento, sangue nos olhos. Queria falar. E ele falava assim, tá bom, dorme com Deus. E eu, como assim? Como assim? Gente, o Jorge é muito calmo. É uma casa de house. Se um não retroceder, é ruim. Não vai a verdade. Porque quando você coloca a cabeça para pensar, você fala, poxa, eu não deveria ter falado desse jeito. E demorou meses no início do casamento para isso acontecer. Porque eu vim de traumas. Ele veio dos traumas, eu vim dos traumas, a gente casou com traumas. O trauma veio o quê? Juntinho no mochila. Veio grudado. E foi o passar do tempo que a gente foi aprendendo. É um jantar que ele sempre foi romântico. Fazia jantar, assim, eu chegava no trabalho, o jantar estava lá. Arrumadinho, era só eu comer, tomar banho. A gente foi, Marisa, peguinha deixa, tá? Porque a gente trabalha também, né? Um negócio diferente. Não sabe jantar, eu vou no restaurante. Tira o seu tempo com a família. É igual ele falou, a gente está às vezes cuidando de pessoas fora e a gente esquece de dentro. A gente teve de frente de trabalho durante 3 anos e pouco. E foi assim, cuidando de família. Às vezes o marido começava com ele, a esposa começava comigo, porque eu era líder de mulheres. A gente tentava sincronizar isso para a gente orientar. Mas a gente não pode esquecer quem nós somos. Nós não somos só orientadores, nós somos casais. Nós somos família. É o que Deus preparou para a gente. Constituir famílias. Né? Então, se eu fiz uma aliança com ele há quase 10 anos atrás, eu não posso deixar isso de lado. Porque o erro, todo mundo comete. Né? Nós somos falhos. E a gente não pode deixar que um erro, às vezes no impulso de falar alguma coisa que não devia, atrapalhar anos de convivência, anos de dedicação, de oração. Porque às vezes o trabalho estressa, a condução estressa, o patrão estressa, o amigo. Na frente. E se você não tomar cuidado, você leva esse problema para casa. E o problema do trabalho não tem que ser resolvido em casa, tem que ficar lá. Sua casa tem que ser um lugar de paz. A sua esposa, o seu marido, tem que ser aquele porto seguro que você fala assim, poxa, aconteceu isso e isso. E ele chegar e te abraçar e falar assim, mas não se preocupa não, vai ficar tudo bem. Deixa pra lá porque amanhã é outro dia. Mas às vezes você não está nem querendo ouvir. Ah, mas que fulano fez isso, fulano fez isso. Deixa ela falar. Deixa ele falar. Porque se ele não falar com você, ele vai falar com quem? Se ele não tiver uma base em casa, ou se ela não tiver uma base
faz em casa, ela vai falar com quem? Porque amigo a gente tem. Mas o nosso melhor amigo, além de Deus, tem que ser nosso marido, nossa esposa. Porque tem coisas que às vezes a gente desabafa com uma pessoa que não tem nada a ver. E não vai te dar condições psicológicas para te orientar da forma correta. Se você casou, não foi para o amigo ou sua amiga, você é seu terapeuta. A gente até tem profissionais como pastor. Mas ele tem que ser seu amigo. Você tem que achar nele confiança para falar, para desabafar. E às vezes não é assim. A gente não tem uma abertura para falar. Né? E a gente tem que colocar tudo aquilo que a gente aprendeu aqui. Porque aqui está a base de tudo. A palavra de Deus. A gente não vai aprender em seminário. A gente não vai aprender em uma aula como tratar. Mas você tem a plena consciência de o que deve fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro, Vanessa. Vou comprar uma pipoca, você tem. Dá uma volta na esquina. Ah, mas eu vou carregar meus filhos. Carrega seus filhos. Faz um piquenique no quintal de casa. Se esse é o recurso que Deus te deu no momento, dê glória a Deus. Ah, mas eu queria levar ela para comer em tal lugar. Enquanto não dá, faz o que pode. Eu estou falando aqui, eu chego a me arrepiar. Enquanto não dá, faz o que pode. Ah, mas eu não sei cozinhar. Compre uma quentinha, coloca, prepara uma mesa e faz. Mas Vanessa, eu não tenho. Faz, não sabe fazer, faz o miojo. Ela não gosta, faz o feijão. Mas ajuda. Mulher nasceu para ser sua auxiliadora, não sua escrava. Homem e mulher trabalha, ajuda. Lava uma louça, varre a casa, ajuda quando dá. É muito fácil você ver o status de alguém, o Instagram de alguém, e falar, poxa, eu queria ser como eles, estão viajando em Maldivas. Poxa, eles foram para Disney. Vai no parque de Nova Sul, Aleluia. Tem um negócio remendado da bola muito mal. Mas eu queria tanto comer o camarão. Você aqui me convidou para comer camarão. Eu falei, se você quer me matar, só pode. Mês passado eu quase morri. Eu não sabia, tinha desenvolvido alergia até camarão. Ele falou, vamos antes esse camarão. Mas só se você quiser, né, ficar viúvo. Eu não posso. Acabou o camarão. A gente pode fazer outra coisa. Ontem mesmo, eu pensa, dinheiro. Eu faço cartão, amém. Aleluia. Às vezes é o que a gente precisa. Bota a mesa lá, a gente colocou a mesinha de ferro que já está molhando na sala. Botamos a toalha. E isso foi a nossa noite. Em família. Não pensa. Deu televisão. São coisas simples. Que a gente não está dando mais valor. São coisas pequenas que a gente não está dando mais valor. É como se fosse uma coisa rotineira. Às vezes um cachorro quente que você faz. Já preparou assim, empurrar uma mesa, só para comer aquele cachorro quente? Botar aqueles... Vanessa, não tem um jogo americano, agora assim. Antigamente era jogo americano. Não tem forma, um paninho, um floretinho, bota lá. Usa os recursos que você tem. Porque a viúva, ela tinha só aquelas moedinhas, né? E Deus supriu.
E às vezes você vai falar assim, mas Vanessa, realmente eu não tenho, mas eu vou fazer. Conforme você for fazendo, Deus vai abençoando de tal forma. E quando você vê o seu sonho de levar ela no restaurante X, de comprar o presente que ele precisa, o que ele gosta, Deus já supriu. Você vai ver que chegou de uma forma que você nem esperava. Vai vir alguém te pagar, vai chegar recurso, você vai trabalhar, você vai ganhar um extra. Acontece. Porque a gente dá os de fora, mas os de dentro que a gente tem que abençoar e exaltar. Deus, família, obra. A gente está invertendo, a gente está colocando Deus, trabalho, ou trabalho, Deus, e a família fica lá embaixo. A família tem ficado para baixo. A gente já não faz, mas como era, não fazia. Porque antes a mulher era dona de casa, né? Chegava, estava tudo arrumado. A mulher toda produzida. Hoje em dia a mulher trabalha. Se depender, a casa está cheia de papel, porque esse negócio de ficar um papel, espalhar um brinquedo. E está tudo bem. Porque se você partir, qual o legado que você deixou para o seu filho? De gritar, de deixar a casa arrumada? Ou de você falar assim, poxa, me ajuda? Ajuda a mamãe? Porque você é o espelho do seu filho. Tudo que eu faço, a gente quer fazer. Se eu compro uma roupa, ela quer igual. Se eu vou na igreja de jeans, ela quer de jeans e blusa igual. Mas não tem, filho, a gente só tem isso. Mãe, mas não importa. Seja um exemplo. Porque a gente tem falado agora, a gente fala muito de casais, mas e os seus filhos? Que exemplo você tem deixado para eles? De só trabalhar, ralar, colocar sustento. Mas a gente não tem dado atenção, a gente não tem levado para sair. A gente não tem dado ouvidos, porque às vezes eles só querem um pouco de atenção. E a Esté é carente, ela adora uma atenção. Por mais que você tenha, ela gosta de atenção. Ela gosta de conversar. Ela gosta de estar junto, de estar perto. Vou na igreja, posso ir junto. Vou no mercado, posso ir junto. Vou no CT, posso ir junto. Posso trabalhar contigo. Posso ficar aqui? Posso isso. Posso aqui. Posso. Isso vai passar. Daqui a pouco está uma adolescente, não vai querer mais sua companhia. Ela não vai querer mais. Ela vai querer a companhia dos amigos. Mas será que você teve tempo suficiente de implantar os valores para eles? Teve tempo de se dedicar, de ouvir, de falar de Deus? Não é para falar assim, ó, minha irmã, senta aqui porque você está no erro. Porque o TikTok da vida ensina muitas coisas que não devem. O YouTube ensina muitas coisas que não devem. E você tem ensinado? Ou é a televisão e a internet que tem ensinado a eles? Porque quando a gente olhar para trás, a gente vai poder falar e questionar nada com Deus. Se Ele confiou filhos em suas mãos, ou se você ainda tem a promessa de ter filhos, comece a olhar porque a investida de Satanás é surreal. A afronta contra a sua família é real. Tem coisas que são naturais? Tem coisas que são naturais. Mas tem coisas que são investidas. São palavras contrárias, que não quer que seu casamento vá para frente, que não quer que seu filho seja boa pessoa, que não quer que suas finanças andem, que não quer que você seja o que Deus te chamou para ser.
Luiz. Nesses últimos tempos que antecedem a vida de Cristo, o inferno tem se levantado. Se a igreja não se posicionar em orar e buscar consagrar seus filhos, consagrar a mente dos seus filhos, não vai. O diabo vai vencer. Eu lembro que ano passado chegou um áudio no meu celular da turma das mães das crianças. E a menina falando assim, sabia, com voz de deboche, sabia que a Esté dança TikTok, mãezinhas? Sabia que a Esté bagunceira desse jeito? Sabia que a criança não tá pura? Aí eu, Esté, você fez isso? Por que você está fazendo isso, Esté? Esté, você não pode fazer isso pra mim, eu não estou fazendo nada. Aí eu fui vai na professora, como é que é o comportamento da Esté? Mãezinha, fica tranquila que ela não faz isso. Eu falei para a diretora e para a professora que são cristãs. Eu falei assim, se um dia minha filha desviar do caminho do Senhor, eu tenho a plena consciência do que eu fiz no passado. Porque aí já vai ser ela e Deus. Porque a gente instrui, a gente mostra. A gente tenta colocar eles no caminho. Porque a gente sabe que lá fora é muita facilidade. E é bom. Não vai falar que lá fora não é bom. Por que muita gente não está na igreja? Não é porque não tem força. É porque lá fora é bom. Tudo com facilidade. Você não tem que prestar conta para ninguém. Ah, mas eu não quero falar nada. Esse líder aí é misericórdia. E eu, hein? Eles não têm que prestar conta. Mas podem prestar conta no juízo. Então é fácil a gente julgar. É fácil a gente querer. Mas não é fácil a gente tratar. A gente cuidar. Abrir mão dos problemas do trabalho e cuidar dos nossos. Cuidar aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Cuidar aquilo que Deus tem de mais precioso, que é a família. Porque a investida está vindo assim, de forma sutil. Está vindo pelas beiradinhas. Está vindo, está vindo, está vindo. Quando você vê, já é. Se a gente não orar, não interceder, aquele filme estava passando aqui, Quarto de Guerra. Que filme? Se vocês não fizeram isso, faça. Crie uma rotina de intimidade com Deus. E comece a tratar a sua família da forma que Deus tem confiado na sua vida. A gente não está falando de prosperidade e riqueza, a gente está falando de família. Porque se um dia eu vier perder a minha filha, se eu tiver outro, não vai ser a mesma coisa. Vai ficar o remorso ou vai ficar falando a Deus? Obrigado. Porque eu fiz o que eu pude por ele. Não é falando de questão financeira de a gente poder dar o patins. É de valores. De pequenas coisas. Às vezes uma pizza que às vezes sai do seu bolso de 80, 100 reais, não é nada comparado. Às vezes um cachorro quente ali na praça, que custa 10 reais cada um. Não, amor, quem só vai te trazer. Às vezes você não tem para você, mas você tem para ela. Às vezes você tem para ele. Poxa, mas eu fui ali e comprei uma blusa de 20 reais. Não importa o valor. Não importa o cuidado. Não importa o que Deus tem falado assim, eu confiei. E você tem feito o quê? Eu estou falando, mas a minha alma está queimando.
Eu falei que se tivesse uma pessoa aqui para receber, para mim já estava ótimo. Então, cuida do bem mais precioso que Deus tem para você. Tem seus filhos, tem sua casa. É muito bom estar na igreja. Muito bom fazer a obra, é muito bom servir o ministério. Mas é muito bom chegar em casa e você ter com quem você conversar, desabafar. Às vezes chorar na pressão do dia a dia. Sentar para uma Netflix. Comer uma pipoca, gente, pipoca, R$5. Tem, mas não fazer em casa. Faz um suco, mas não tem direito para refrigerante, compra um tanque. Ah, não gosto de tanque, faz uma fruta. Vitamina. Tudo isso são cuidados. Não é porque ele está fora ou dentro da igreja que você vai tratar diferente. Você vai ter que tratar da mesma forma. Com a mesma intensidade, com o mesmo carinho. Porque ele ou ela tem que ver Deus em você. Porque não adianta ele estar fora da igreja, ou ela, e você tratar com arrogância. Mas você já chegou desse jeito? Olha a hora que você chega! Muito tempo atrás, eu preocupada com esse aqui, pensava, Senhor, meu Deus, ficar na metade. Moça, eu estou preocupada contigo. Você não atende o telefone, o carro já quebrado do jeito. Se preocupa não. Quando der 24 horas eu não tiver aparecido, você chama a polícia para mim. Obrigada. Uma certa vez a gente na congregação, aí a menina me mandando mensagem desse. O Jorge pediu para falar que a gente está aqui jogando bola com o pastor. Eu tava o quê? Dormindo. Não foi ele que falou que se tivesse dando 24 horas. Mas eu sei onde ele está. A sobrinha dele falou assim: ah, você confia se a Anissa passar um mês em São Paulo? Ele falou assim, de olhos fechados. Quem você tem que confiar? E mesmo se você desconfia, não é para você agir de forma rígida. Você chegou cansado, mas você quer soltar os bichos. Eu acho que agora nem tanto, porque a gente já cria uma maturidade. Passou um ano de casado, a gente já cria uma maturidade que a gente não tem mais essa coisa de falar, de esbravejar. Tem hora que ele fala, eu amo. Eu levanto assim. Eu acho, eu pensei, eu não pensei. Porque um orienta um do outro. A gente conversando, às vezes a gente discorda de algumas coisas. Mas não ao ponto de gritar. A gente fala assim, poxa, não, mas eu não penso desse jeito. Eu penso assim, mas eu acho errado desse jeito. E pronto, cada um tem a sua opinião, são pessoas diferentes. Você não tem que mudar o outro. Você tem que aceitar e ajudar e orientar. A mesma coisa com seus filhos. Ah, mas se você assistir isso aí, olha, você sabe que, olha... E essa roupa aí? Vai sair desse jeito? Filho, olha só, essa roupa não é adequada. Porque você é seu Senhor. Você tem que se comprar desse jeito. Você é ministra de dança, né? Não pode. Por quê? A escola, sim. Não a escola, mas os amiguinhos, que já têm culturas diferentes. O YouTube ensina as dancinhas, ensina músicas. E não é com gritaria que você vai orientar eles. Eles vão falar assim, que amor é esse de Deus? O que quer? O que quer? Vai dizer que não é bom? Se deixar seu filho não vai usando um short curto,
Vai. Cropped. Vai. Mas tudo é orientado. Porque se um dia fizer isso, não quero mais, a gente vai orar, entregar na mão de Deus. Porque o tratar é muito mais difícil dentro de casa do que fora. Porque a gente só sabe aconselhar um amigo, a gente sabe aconselhar uma amiga, a gente sabe aconselhar um primo. A gente sabe que é uma beleza. Quem não fala assim, ai, eu preciso de sua ajuda, deixa eu falar com o negócio. E começa a falar assim, então, você devia fazer isso. Porque, olha, por mim, tá duvido você ficar assim. Aí vai em casa, fala. Você convivendo 24 horas com a pessoa. Você já sabe todas as manias. Se você falar, ela fala assim, eu não quero. Isso aí eu não aceito. É muito mais difícil. Se a gente não tiver a base do Espírito Santo guiando a gente, não adianta que você vai falar, você vai cansar, você vai falar, você vai se estressar e nada vai mudar. Prova. A gente tem um impasse de uma casa de 2 andares. Ele ama a casa de 2 andares, eu não gosto. Eu falei que agora a escada é só do céu. A casa da minha mãe é escada. A gente se mudou para o condomínio escada. Onde a gente mora é escada. Eu falei, não quero mais escada do céu agora. Só direto. Não. Ele não, porque é mais bonito. Isso. Eu falei, tá. Deixa ele falar, porque ele quer cachorro. E eu falava, Deus, eu já estou cansada de escada. Eu não vou ser jovem com você. Pode parecer que eu tenho 20 anos, mas eu vou fazer 40. Eu falei, eu não quero mais. Me dê sabedoria para falar. E a gente entrar em um acordo. Esperou passar um tempo. Passou um tempo. Umas 2 semanas, mais ou menos. Aí eu falei, poxa, eu estava com o projeto de fazer isso. Será que não é uma boa? Ele falou, é uma ótima opção. Morreu a casa de 2 andares. Glória a Deus! O consolo dele, a gente não tem a casa do condomínio que pode visitar se necessitar. Mas fora isso, o projeto que a gente tem que ser junto, não é individual. Você casou. O projeto de um passa a ser do outro passa a ser. É uma só carne. Você incentiva o seu parceiro ou sua parceira nos projetos? Às vezes você só sabe criticar. Se hoje eu sou uma laceira e eu não dei continuidade porque eu pretendo terminar esse ano de fazer os laços, encerrar de vez, foi o apoio dele. Eu comecei com R$100 de investimento. Ele falou assim, toma isso aqui para você começar. Você tem que ser parceiro. Seu maior incentivador tem que ser você, não os de fora. Porque os de fora só vão bajular. Mas você tem que estar para que dá ruim e dá bom. Amém? Ele vai falar mais algumas coisas. Tem a parte também, a gente vai lembrando ali, né? Aí eu lembrei da primeira vez que tentei cozinhar para ela, foi na lua de mel. Aí fui fazer aquela romatina que a gente vê em filme. Quando a gente foi experimentar fazer aquele arroz de criança que ela fazia na panela de leite, que coisa horrível, mas hoje vai dar aula. Eu passo, graças a Deus, eles vão me referem. E também, lembrando um pouco, voltando agora na segunda parte da palavra, ainda que um homem foi expulso, né, a gente sabe que ele foi expulso do Éden, mas Deus sempre vai dar uma alternativa. Deus trouxe a arca para que a família pudesse estar dentro, para que pudesse ser salva e manter seus valores. Ainda que o mundo estiver em trevas, Deus sempre vai trazer a luz. E eu gosto de terminar a palavra sempre trazendo a mensagem de Cristo.
E nada melhor, se eu perguntar para vocês, alguns talvez não vão saber. Mas aonde foi feito acho que o primeiro milagre de Jesus foi feito aonde? Foi no casamento, quando estava faltando vinho. E nós sabemos que vinho ele vai representar a alegria. Talvez o seu casamento, por alguma circunstância, perdeu a alegria. Mas Cristo pode trazer essa alegria de volta. Talvez, por circunstâncias, tudo foram feitos e dito que hoje você está sem ânimo, mas Deus pode renovar o ânimo. Talvez você não pegou tudo que foi dito aqui, mas assim, eu creio que Deus ele vai, no decorrer do dia, fazer com que lembranças da vida de vocês venham à mente para poder trazer alguns concertos que precisam ser feitos. Como ela disse, no início foi muito difícil, porque eu me conheço. Eu sou muito radical comigo mesmo. Imagino com as pessoas. Então, no início do casamento, como ela falou, foi muito difícil para mim, porque você pega duas pessoas totalmente diferentes. Você imagina, coloca numa caixa, e sacode, mistura tudo. E eu sou aquela pessoa que eu aperto, quando eu aperto. E qualquer briga nossa, era quase 3 dias sem se falar, praticamente. E eu sou muito assim até hoje. Por isso que eu falo, o Espírito Santo tem esse poder de mudar o homem. Se a gente não andar no Espírito, a gente comete os mesmos erros. Então eu falo, eu me policio o máximo, eu tenho falado muito menos do que eu já falo, porque às vezes nós somos também pesados no falar, e a gente acaba ferindo. E assim, quando eu falo que a mulher é um sexo frágil, não é de vigor ou de força, mas porque o sentimento, a mulher é mais sentimento. Então o homem vai aguentar muito mais pancada do que a mulher. Então temos que ter muito mais essa percepção de entender que o que você vai falar para um amigo não vai fazer tanto peso quanto você falar para a tua esposa. Entendeu? E eu falo para você, foi muito difícil para ela, porque a convivência no início, você leva tudo que é seu. Não é nem na mochila, é na mala mesmo, são malas grandes. Quando ela falou sobre família, sobre pai, realmente, até hoje ainda ouço o som do guarda-roupa batendo, era meu pai espancando a minha mãe. Até hoje eu ainda lembro de algumas coisas. E são traumas que você precisa cuidar. E se você não tiver Deus como base, você acaba replicando isso, fazendo com que essas coisas vão acontecer. Hoje eu falo para você, por que eu tenho esse cuidado com a minha filha? Porque eu não quero repetir aquilo que meu pai fez. Meu pai foi muito ausente. Então eu carrego alguns pensamentos. E é tanto que meu pai agora é falecido, morreu em 2020. Deus, ele colocou no meu coração de chamar para meu pai e fazer algumas perguntas. Ele morreu, eu não fiz, porque às vezes eu também sou covarde. Às vezes Deus fala para eu fazer alguma coisa, eu não faço, porque, nos falta força. Tem coisas que tiram a nossa força. E meu pai faleceu e eu não consegui fazer algumas perguntas das ausências. Mas ela falou uma coisa da memória. Eu lembro uma simplicidade das coisas que ele fazia. Dia de domingo, meu pai fazia, quando ele aparecia, ele fazia algo muito interessante. E ele trazia, no domingo de manhã, barulho da televisão, né, que eu lembro, e ele trazendo pão, queijo. Então, no domingo era um café especial. Então, eu tenho esse lado bom. Não é que meu pai, posso estar gritando, ele foi ruim, não, mas ele foi ausente. Então, muitas coisas na minha vida têm essa ausência. Eu perdi muitas coisas. Algumas referências minhas, infelizmente, eu não pude buscar na minha família. Eu tive que buscar fora, por sobrevivência. Então, às vezes, nós somos sobreviventes. Às vezes, não é porque a tua família te negou alguma coisa que você vai se vitimizar. Você tem alternativas para poder fazer diferente. Entendeu? Tá pronto aí? Então, gente, agradeço mesmo de coração. Para mim foi um desafio, mas confesso que eu não fiquei assim tão nervoso como das outras vezes, porque eu estou em casa. Assim, espero de verdade que vocês tenham entendido a mensagem que foi passada. Espero que Deus possa continuar falando no coração de vocês e agradeço de coração, pastor, a oportunidade. E qualquer coisa eu corrijo tudo aí, tá? Obrigado, gente.
Deus me deu um precioso tesouro. Deus me deu uma linda família. E se Deus é o centro do meu lar, e seu amor é exercido entre nós, porque Deus me deu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor. Porque Deus me deu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor. Minha família é blindada, em Deus está guardada, e debaixo de suas asas o mal não pode nos tocar. Minha família é blindada, em Deus está guardada, e debaixo de suas asas o mal não pode nos tocar. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como é que está a estrutura da sua família. Se tem um marido, uma esposa desviada, um filho desviado, doente, eu não sei como está. Mas você pode ter certeza que Deus tem cuidado, Deus tem protegido. Se Ele não deixou o mal chegar, dê glória a Deus. Mas se só investiu e tocou, é hora de você reagir. Aleluia! É hora de você guerrear. Não para glória, mas a oração e do joelho. É hora de você se dobrar diante da presença de Deus e falar: Deus, eu não estou aguentando. Eu não aguento mais, me ajuda. Me dê sabedoria e estrutura para reagir, porque senão eu entrego tudo. Me dá, meu Deus, sabedoria e discernimento, porque eu já não aguento sofrer. Eu já não aguento mais. Essa situação tem que se reverter. E você tem reagido como? Como que você tem reagido? Falando, questionando, blasfemando, gritando. Você não vai ganhar com a força de seus braços. Você não vai ganhar na fala, discordando, brigando, blasfemando, falando que você não é nada. Você nasceu para isso? Não! Isso mesmo! Vem aqui comigo, vamos fazer algo! É a sua família! É o seu filho que o diabo está querendo tomar! E você vai deixar? E você vai entregar de bandeja? Abençoa! Ele não gosta mais que ele ora. Filho, eu te amo. Isso é amor. Ah, meu marido é diferente. Não, continua amando. Continua cuidando. Olha, enquanto ele estiver dormindo, abençoe o prato de comida dele. Eu estou discernindo, mas eu creio que ele vai mudar. Eu creio que ela vai mudar. Ah, mas meu filho, pega uma peça de roupa e ora.
Oh, Deus. do que investir. E você não tem resto. Vamos orar? Vamos orar? Pensa aí. Se você está sem o seu marido, sem seus filhos. Eleva o seu pensamento até eles. A gente vai levantar um clamor. Oh, glória. Senhor, diante da tua presença, Pai, nós nos colocamos, Espírito Santo. Meu Deus, te colocamos, meu Deus, cada família aqui nos seus cuidados. Aleluia. Meu Deus, o casamento restaura, Senhor. Meu Deus, restaura essa união que por vezes foi quebrada. Glória, glória a Meu Deus, essa família está distante. Aleluia. Se ela tem investido, a gente tem errado, aonde nós temos errado, Senhor. Nos mostra, meu Deus, venha quebrar agora na cadeia. Venha quebrar agora, Senhor Jesus, com a revolução. Palavra contrária, palavra que está perdida contra a família, meu Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Meu Deus, renova essa aliança. Meu Deus, renova casais aqui. Meu Deus, renova, Senhor Jesus, a estrutura familiar. Espírito Santo de Deus, cada vez os filhos. Meu Deus, tem discernimento, Pai. Tira a rebeldia. Tira, Senhor Jesus, todo pensamento contrário a seus maus. Porque na Bíblia diz: ai, pai e mãe, para que se prolongue seus dias. Muitas crianças têm morrido. Muitas crianças, Senhor Jesus, adolescentes têm morrido agora. Meu Deus, guarda essas crianças, Senhor Jesus. Nos dê sabedoria e estrutura para criá-los. Porque o Senhor confiou em nossas mãos. Meu Deus, o nosso lar tem que ser um lar de paz. Então, cada lar representado aqui, meu Deus, derrama a corrupção, derrama o seu cuidado, que as suas mãos poderosas possam mais estender. Meu Deus, na casa de cada pessoa. Meu Deus, vai fazendo uma varredura em cada lar. Vai passando nos quartos, na sala, na cozinha, no portão, na área. Vai limpar o Espírito Santo. Tira tudo aquilo que não foi digno. Espírito Santo entrega cada lar, cada família. Meu Deus, essa igreja em suas mãos. A liderança em suas mãos. O dele que analisa. Meu Deus, dê sabedoria cada vez mais. Espírito Santo de Deus. Esse projeto nunca mais, meu desejo mesmo, venha crescer cada vez mais. Queremos botar essa igreja com umas famílias convidadas. Meu Deus, faça esse projeto chegar em outras pessoas que estejam necessitando. Espírito Santo de Deus, aqui eu entrego a minha oração, crendo na vitória do teu povo. Para a honra e glória